Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui, como sempre, professor Eduardo. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de História sobre a Antiguidade. E hoje nós vamos falar sobre a Índia, tá? Já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso ajuda muito o crescimento do canal e o YouTube entender a importância desse conteúdo para a plataforma. Compartilhe os nossos conteúdos. Você que é estudante, acadêmico, você que é apenas um curioso da matéria. E vamos lá, turma. A antiga civilização indiana, segundo os arqueólogos, o Vale do Rio Hindu, que hoje se localiza no Paquistão, na verdade sempre se localizou lá, né? Começou a ser ocupado por volta de 7000 a.C. E como na Mesopotâmia e na China, a agricultura irrigada pelas águas dos rios foi fundamental para o desenvolvimento da civilização indiana antiga. Por volta de 2600 a.C., grandes cidades como Harpa, Mohenjo-Daro já existiam nas margens do rio Hindu e de seus afluentes. Aqui ao lado uma imagem, né, do rio Hindu, um dos rios, ou o segundo mais importante daquela região. E a cultura harapense, seguindo os mesmos estudos arqueológicos, indicam que Harapá era a cidade mais antiga do Vale do Rio Hindu e pode ter sido o centro dessa civilização. Isso porque os artefatos encontrados nos inúmeros sítios arqueológicos da região são semelhantes aos encontrados em Harpa. A principal característica das cidades do Vale do Rio Hindu era o planejamento urbano. Harapá era circundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas separando os bairros. Além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água e de uma rede subterrânea de esgoto. Já na antiguidade na Índia, eles já tinham noção de saneamento básico. A agricultura, assim como na Mesopotâmia, na China e na antiguidade da América, constituía a base econômica da civilização harapense. Os camponeses cultivavam cereais e frutas, e os habitantes do Vale do Rio Hindu foram os primeiros cultivadores de algodão, cujas suas fibras eram usadas para a produção de tecidos. Os harapenses desenvolveram um artesanato bastante variado, que servia tanto para o uso doméstico como para a troca. Lembrando que o comércio ele era bem desenvolvido na questão do escambo, a troca de produtos entre si. Eles produziam também ferramentas de pedra e metal, utensílios domésticos, armas e joias. E as escavações feitas nos sítios arqueológicos dessa mesma cultura harapense levaram à descoberta de milhares de selos e tabletes de argila contendo um conjunto de 420 sinais. E eles foram identificados como um sistema de escrita que, no entanto, ainda não foi decifrado. As cidades harapenses entraram em declínio por volta de 1900 a.C. por razões ainda desconhecidas. O que se sabe é que essas cidades foram progressivamente abandonadas. E junto com essa desorganização e esse abandono das cidades, o empobrecimento coincidiu com a chegada de povos nômades e guerreiros de origem ariana vindas da Europa Oriental. Então são três fenômenos: a desorganização social, o empobrecimento e o abandono dessas cidades. Vão coincidir com essa migração de nômades vindos da Europa Oriental, e eles entraram na Índia e se estabeleceram no Vale do Rio Ganges, onde construíram uma nova civilização. A principal fonte para o estudo da história da Índia do período ariano, esse período ele ficou conhecido como período ariano, são os chamados livros Vedas, que significa palavras do sânscrito de um livro conhecido, tá? Trata-se de um conjunto de hinos religiosos, preces, fórmulas mágicas e comentários sobre a natureza humana e o universo transmitidos oralmente ao longo da geração.
Então toda aquela geração ela foi arquivando suas experiências nesses livros que, pelo seu conteúdo religioso, ele ficou conhecido como o livro dos Vedas. Tem aqui uma imagem representando esses tais escritos, né? E eles trazem muitas informações sobre como era a sociedade, os costumes e as cerimônias religiosas da Índia ariana. A sua importância para os estudos históricos do período é tão grande que essa época ficou conhecida como período védico. E agora, gente, falando sobre uma das grandes polêmicas para nós ocidentais, que é a divisão social da Índia sobre castas. E isso foi provocado pelos próprios arianos, que sentiam-se superiores aos nativos. Então, um povo migrador que ao chegar naquela região ele começa a subjugar a população nativa. E esse preconceito foi um dos fatores que deram origem a essa sociedade de castas, ou seja, a divisão da sociedade indiana em grupos rigidamente demarcados, sendo as principais castas as seguintes. Em primeiro estão os brahmanes, que eram os sacerdotes que compunham a casta dominante. Eles controlavam os rituais, interpretaram os Vedas, que estabeleciam as leis, além de ocupar altos cargos do Estado. Então, todo o cargo administrativo da sociedade era ocupado e dirigido pelos brahmanes. Os vaixas eram comerciantes, artesãos e agricultores. Não era a base ou a força braçal daquela sociedade, mas era a força econômica. Enquanto os brahmanes tinham uma força administrativa, os vaixas tinham o poder econômico nas mãos. E, embora pudessem ser até muito ricos, eles eram obrigados a contribuir com impostos e servir na guerra. Já os Sudras, que eram uma casta constituída de servos, trabalhadores, dependentes do seu senhor, e em geral eles descendiam dos antigos habitantes da Índia. Então provavelmente não, certamente a população nativa, por conta do preconceito da população ariana, eles passaram a ser subjugados e aquele que não tinha poder econômico, né, ele foi jogado para ser a base da sociedade. Além desses grupos, existiam os chamados intocáveis, que eram até em escala, eram até inferiores aos Sudras, que eram pessoas consideradas impuras por terem desobedecido às leis religiosas. Por isso não tinham nenhum direito. Apesar do sistema de castas ter sido abolido pela Constituição Indiana de 1950, atualmente cerca de 200 milhões de indianos são considerados intocáveis, conhecidos como Dalits, e eles sofrem severas restrições sociais. Você observa a força cultural de uma nação, que mesmo em Constituição o sistema de casta ter sido abolido, mas a cultura do lugar ainda continua mantendo efetivo o sistema de castas. E agora sobre o budismo, explicando um pouco sobre o budismo e a sua origem, um certo indiano chamado Siddhartha Gautama, eu acho que é isso, Siddhartha Gautama, nasceu em meados do século VI a.C., no norte da Índia, em uma família de kshatriyas. E esse indiano, o Siddhartha Gautama, aos 29 anos de idade, abandonou a família, o palácio onde vivia e renunciou a todo tipo de prazer. 6 anos depois, quando estava fraco devido aos longos jejuns, sentou-se debaixo de uma árvore e começou a meditar. Conta-se a lenda que atingiu naquele momento a iluminação. Foi então que passou a ser chamado de Buda. E Buda significa o despertado, o iluminado. E Buda ensinava que o sofrimento era inevitável e que era necessário ter reconhecimento disso. E para eliminar esse sofrimento, as pessoas deveriam abandonar o desejo, que, segundo Buda, é a causa de todo sofrimento. Os ensinamentos de Buda formam a doutrina do budismo, que é uma religião
que conta atualmente com cerca de 300 milhões de seguidores em todo o mundo. Em contrapartida, ou paralelo ao budismo, nós vamos ter a religião hindu. E essa religião é a antiga religião ariana, que estava fortemente relacionada às forças da natureza, como os ventos, o fogo, as tempestades. E acreditava-se que os deuses eram como os humanos, que se alegram diante de presentes e se entristecem diante do desprezo. Por volta do século VII a.C., mudanças importantes passaram a ocorrer nessa religião. Apesar das divindades védicas terem sido mantidas, introduziu-se a ideia de um deus maior ou de um deus superior, que é o Brahman, que abrangeria todo o universo, um deus superior sobre os outros deuses. Outra mudança foi o surgimento de uma teoria para justificar o sistema de castas. Na explicação dos religiosos, a alma humana passava por várias vidas, e essa passagem de vida após vida se chama, segundo eles, encarnação, reencarnação. E esse processo de reencarnação ela vai seguir até o ser humano liberar-se do sofrimento e atingir o moksha, que seria o estágio da libertação final. Você pode observar com esse relato da religião hindu a possibilidade de uma elite se apoderar de uma religião e moldar essa religião para benefício próprio e controle de toda uma população. Pegar uma religião, uma cultura, uma mística que já existia, introduzir um Deus que, segundo ele, seria superior, para justificar um sistema de controle e domínio que é o sistema de castas. Então a religião, muitas vezes, independendo da sociedade, ela sempre vai ela sempre será funcionada, ela sempre será utilizada como um controle social. E na Idade Média vai se chegar até um controle político e econômico. A crença na reencarnação está associada à ideia de karma, ou seja, que o universo é redigido por uma lei imutável que determina a sucessão de nascimento e morte pelos quais o ser humano teria de passar. Mas um outro agravante aí da religião como controlador social. Já é uma regra do universo que ela determina e o ser humano não pode fazer nada para mudar isso. Mais do que claro que é mais fácil controlar uma população pelo temor religioso, pela perca da alma, do que por uma legislação redigida só por leis humanas, né? Já que é um dos grandes mistérios da humanidade, para onde a alma vai depois de morto. Então essas questões religiosas são fantásticas nesse princípio. Assim, o tipo de vida que cada pessoa tem na atualidade é determinado pelas ações que praticou nas vidas anteriores. E para se libertar do ciclo de reencarnações, chamado samsara, o indivíduo deve trilhar alguns caminhos em sua vida. E que caminhos seriam esses, segundo o hinduísmo? Em primeiro, o caminho do conhecimento, ou seja, vencer todo tipo de ignorância. O hindu ou adepto da prática hinduísta, ele tem que estar constantemente estudando em busca de adquirir conhecimento e se livrar de todo tipo de ignorância. O segundo ponto é o caminho da ação, que implica aceitar o sofrimento e renunciar aos desejos materiais. E o último seria o caminho da santidade individual, percorrido por meio da meditação, das orações e da prática de yoga. Então esses seriam os 3 princípios hinduístas: conhecimento, ação e santidade. E a crença em um ser eterno e absoluto, como o Brahman, né? E na existência de um estágio final de purificação da alma constitui a base do brahmanismo, religião que predomina na Índia até hoje. Atualmente o brahmanismo é mais conhecido como hinduísmo. Então você tem lá na Índia o budismo, só que o brahmanismo e o hinduísmo ele tem muito mais influência. E aqui ao lado a imagem do rio Ganges, que depois do rio Hindu, antes do rio Hindu, ele é o mais importante. Ele é tido pela população como um rio sagrado e a população se banha nesse rio na esperança de purificar o corpo e a alma, seguindo um ritual da própria religião, né?
Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Tudo de bom a todos e até a próxima.